Enquanto o Renascimento, também chamado de Renascença, é um termo utilizado para que a gente possa identificar um amplo movimento científico, um amplo movimento cultural que atingiu de forma mais limitada a Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI, o período da nossa conversa agora, chamado de Alta Renascença, ou também Alto Renascimento, ou ainda Alto Renascentismo, é mais limitado, é mais restrito, porque ele abarca somente os últimos anos do século XV e também as três primeiras décadas do século XVI. Mas o que marca o período chamado de Alta Renascença, ou o período de Alto Renascimento, de Alto Renascentismo? Alguns historiadores costumam dizer que o que marca esse período é o mesmo, né, do que a gente chama de Renascimento artístico italiano. Ou seja, o processo de elaboração de uma das principais obras da história de arte desse período. Nós estamos falando, portanto, da Última Ceia de Leonardo da Vinci. Eu lembro que a Última Ceia, ela teve forte impacto, ela teve forte influência e também uma forte importância sobre os artistas do período, devido a abordar de forma inovadora uma pintura a seco, né? Que era feita em uma forma de técnica de esfumato ou de verossimilhança das figuras que eram retratadas. Até hoje, né, a obra A Última Ceia, do Leonardo da Vinci, se encontra em sua posição original em um convento na igreja de Santa Maria delle Grazie, né? Muito embora ela tenha se perdido um pouco a sua estrutura em si, né? ter se deteriorado ao longo do tempo por fatores atmosféricos, técnicos e também humanos, né? Então, enfim, a Última Ceia do Leonardo da Vinci é uma das principais características, um dos marcos iniciais da Alta Renascença, que, segundo os historiadores, é também do mesmo período do Renascimento artístico na Itália. Tudo bem? Mas, enfim, são as realizações artísticas dos séculos XVI, por Leonardo da Vinci, por Rafael, por Michelangelo, né, que estão no centro da Alto-Renascença, né, que vão marcar, portanto, esse período que nós estamos colocando aqui em xeque. Mas Michelangelo, ele acabou se destacando também, né, e principalmente, claro, pelos seus trabalhos com mármore e também pela dramaticidade que ressaltava em suas obras por meio de proporções ampliadas ou por proporções prolongadas, alongadas, por posicionamentos exagerados nas suas obras, né? Enquanto Rafael, que teve papas como Mecenas, né, ressaltou também as ideias cristãs e humanistas em suas obras por meio de sua composição e por meio também de suas perspectivas, que seriam chamadas posteriormente de período como divino, né? Entre as obras mais importantes, entre as obras mais vistas e famosas, encontra-se as esculturas de Moisés e Davi, de Michelangelo, e as pinturas, escolas de Atenas e a Transfiguração de Rafael. Então veja que nesse primeiro instante nós estamos discutindo o período chamado de Alta Renascença, a sua caracterização e os seus principais artistas, Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo. Trabalhamos até agora as obras de Rafael e de Michelangelo. Deve ser mencionado também aqui que o trabalho arquitetônico desenvolvido por Bramante, que teve vários intercâmbios, inclusive com o próprio Leonardo da Vinci, assim como Rafael, esteve a serviço de papas, né? O Donato Bramante foi inclusive o responsável por projetos da Basílica de São Pedro, que foi iniciada, né, no século XVI, mais ou menos em 1506. Ela foi construída no lugar da Basílica de Constantino, que
que foi, aliás, demolida, né? Então a Basílica de São Pedro, ela foi uma das maiores construções planejadas da época que a gente chama de modernidade, tendo, portanto, 4 arquitetos diferentes e demorado cerca de 100 anos para que ficasse completamente feita, né? Então veja que é uma construção, estamos falando, portanto, de arquitetura, de projetos arquitetônicos, de trabalhos arquitetônicos dentro do período da Alto-Renascença. E estamos falando, portanto, de Donato Bramante, o responsável pela construção da Basílica de São Pedro. Ela foi erguida sobre o túmulo de São Pedro, portanto, esse nome, apóstolo de Jesus Cristo, e o primeiro é Papa do período cristão, primeiro Papa da cristandade. Tranquilo até aí? Embora a influência da Renascença tenha sido feito sentir, né, pela Europa em menos de uma geração, gerando, portanto, forte impacto, né, fortes apelos autônomos de produção artística como o Renascimento, né, o Renascimento chamado de Renascimento Flamengo e Renascimento Alemão, além de um Renascimento tardio na Espanha, no final do século XVI, seria, portanto, o espalhamento aos poucos dos trabalhos de Leonardo da Vinci, de Rafael e Michelangelo, que tornaria, portanto, suas obras verdadeiros modelos de inspiração para os vários outros artistas dos séculos seguintes. Tá bom? Então, Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo são os principais artistas desse período da Alto-Renascença e são as suas obras que vão, portanto, influenciar, que vão impactar outros artistas, né? Vão influenciar também outros projetos nos séculos seguintes. Tranquilo até aí? Então veja que essa é uma discussão importante para se fazer, né? Já que no encontro passado nós falamos sobre as principais características do Renascimento e tudo mais. Então o período propriamente dito de Alta Renascença é considerado, portanto, o período da Alta Renascença é considerado, portanto, como tendo sido encerrado, né, ainda no século XVI com o saque de Roma, né? Foi fruto, portanto, de tensões do Reino da França, como o Sacro Império Romano, e acabou ocorrendo com uma rebelião de tropas imperiais. É importante também a gente destacar que da religião luterana, na maior parte, os soldados de Carlos V degradaram Roma e tiveram uma impossibilidade de chegar ao próprio Papa, gerando, portanto, a destruição artística de valor incalculável em edição de perdas humanas. Posteriormente, se iniciaria um movimento da Igreja Católica que tentou conter a expansão do protestantismo, né, intitulado, portanto, de Contra-Reforma ou de Reforma Protestante. Então, eu lembro para vocês que nós estamos falando de período de Alta Renascença, ou de Alto Renascimento, ou de Alto Renascentismo, e que esse período de Alto Renascença acabou se iniciando, ou teve um marco inicial, como queiram chamar, do mesmo período do Renascimento italiano, e os principais artistas, né, desse período são Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael. E quando se fala de arquitetura, o nome mais forte que aparece é um rapaz chamado de Donato Bramante, né, como nós já dissemos, que foi o responsável pelo projeto da Basílica de São Pedro, iniciada ainda no século XVI. Ela foi construída, como nós já falamos anteriormente, no lugar da Basílica de Constantino, e que essa basílica foi demolida, né? Essa Basílica de São Pedro, idealizada, né, construída por Donato de Bramante, ela teve a participação de 4 arquitetos, né, e demorou quase que um século para ficar